Bom, a Bíblia, na verdade, nunca condenou a homossexualidade. A Bíblia nunca condenou a homoafetividade. E quando a gente fala de homoafetividade, o que é? É uma variação normal da sexualidade humana. Ou seja, uma pessoa, ela vive, ela tem algo que não nasceu, que não foi adquirido, não é um comportamento dela, mas, segundo as neurociências, a professora Suzana Herculano, inclusive, afirmou em um conteúdo dela, em um dos textos científicos dela, que a homoafetividade ela é gerada no útero, ela é formada no útero para as neurociências, e dali a pessoa já nasce com aquilo. E quando nós falamos de o que seria pecado, Deus condena sim, condena o abuso sexual, condena o sexo depravado, sexo libertino entre pessoas, seja qual for, heterossexual ou homoafetiva, mas o que nós dizemos é que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo uma história de amor, isso não é pecado. E aí você fala assim, mas na Bíblia, como o bispo G acabou mencionando sobre a questão da Bíblia falar, né? E aí a gente vê alguns textos, por exemplo, da Bíblia, eu trouxe aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, né? Hoje a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do mestrado, doutorado no Brasil e em outros países do mundo como uma Bíblia autorizada em relação aos seus textos. E aí havia já uma discussão já antiga sobre a questão do que foi inserido na Bíblia. Na verdade, em 1433, colocaram a palavra sodomita e efeminados nesse texto de 1 Coríntios 6,9. Até então, já foi masturbadores, é uma palavra assim muito imprecisa. E aí depois, até Bíblias recentes colocaram homossexuais e depois homossexuais ativos e passivos. Bom, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fez um acerto nessa passagem, e aí lá, 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados. Aí no lugar de sodomitas e efeminados colocou, nem depravados e nem pessoas de costumes infames. Então a Bíblia com um texto autorizado, se a gente for também no grego, eu estudei todos esses textos no grego, no hebraico, muito conteúdo eu tenho em relação a essas terminologias, e realmente não há ali a palavra nem sodomita e nem efeminado. Isso aí é um dos textos, por exemplo, que autorizam, por exemplo, a gente dizer que houve uma manipulação bíblica para excluir os LGBTQIA+, do reino de Deus. Então, se a gente for nos 7 versículos mais usados contra os LGBTQIA+, todos eles têm uma explicação lógica e todos eles vão se voltar para a questão da depravação sexual, sempre envolvendo abuso, sempre envolvendo idolatria sexual, sempre envolvendo questões nesse ponto, e não o amor entre iguais, infidelidade e respeito. Mesmo porque Gálatas 6,9 diz que contra o amor não há lei, não há proibição contra o amor. E o que você acha, então, Sr. César Cavalcante, dessa afirmação de que não há restrição nenhuma na Bíblia em relação até os termos serem mudados, sodomita ou não? Como... Eu já conhecia esse argumento, né, de que esses termos eles não são antigos, né, mas parece que são bastante antigos, na verdade. Alguns documentos da igreja, por exemplo, onde o Flávio Josefo, por exemplo, vai usar termos assim. Mas, voltando, no começo da fala do pastor Marcos, a questão, eu falei agora há pouco, eu posso cometer alguns deslizes nos termos, mas eu queria começar pelo termo, né? Homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião, até porque, se a gente vai fazer, por exemplo, exegese, e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, homoafetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade
ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, esse afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos. Eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento e tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é o afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui. Porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou, porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu. Mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente. Perfeito. E até no caso do amor, né, se a palavra, se eu não me engano, é a palavra que é uma palavra totalmente diferente do amor de homem e mulher, né, o ágape, né, ou filéu, que são dois tipos de amor que não é de homoafetividade no contexto sexual, né, vamos colocar assim. Acho que... Então, existem algumas questões que são importantes da gente poder esclarecer, não é? Primeiro, né, no Levítico. Por isso que é importante a gente conhecer os originais. Lutero, inclusive, disse que a inspiração bíblica ela está no original, não só nas traduções. Tem aquele jargão italiano, né? Tradutor e isso é verdade, tradutor, né? Isso é verdade. Todo tradutor é um traidor. Eu falo algumas línguas, a gente sabe, a gente pode manipular as línguas com muita facilidade para aquilo que a gente deseja. Até sem intenção, inclusive. Até sem intenção. E aí, por exemplo, Levítico 18, 22 e o 20, 13, a palavra abominação que foi colocada lá é, na verdade, a palavra toevá. E a palavra toevá, ela significa idolatria cultual. Então, um homem se deitar com outro homem é o quê? Uma idolatria cultual. E aí, quando a gente vai na cultura da época, a Bíblia deve ser estudada junto com a sua cultura da época. A gente vê algo que acontecia lá. A cultura cultural de Canaã era o quê? Homens fazerem práticas sexuais com outros homens no sentido de prestarem idolatria sexual a outros deuses. Era muito comum, tinha vários deuses que se faziam isso, os templos que aconteciam isso lá eram muito comuns. A gente vê alguns reis de Israel, por exemplo, Asa tirou os prostitutos cultuais do templo. Por quê? Porque havia essa prática. Então, quando esse texto fala sobre isso, é no sentido de não praticar idolatria cultual e não o amor, quando a gente fala de amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? É claro que Deus ia condenar pessoas indo adorar outros deuses para que pudessem ter os deuses de fertilidade, para que tivesse uma colheita bem abençoada, né, por esses deuses, fosse prestar cultos a outros deuses. E quando Israel chega em Canaã, Deus fala, olha, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de condição ou de prática dentro de Israel. E lembrando que o mesmo livro que fala sobre isso, 18 e 22, é o mesmo livro que a gente faz muitas coisas hoje. Por exemplo, Levítico 11, 7 e 8 diz que comer carne de porco é pecado. Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. Levítico 18, 19 diz que não pode ter contato com mulher durante o ciclo menstrual. E a gente toca em mulheres, a gente não sabe quando elas estão ou não durante o ciclo menstrual. Levítico 19, 19 diz que não pode plantar dois tipos diferentes de alimento numa mesma plantação. Levítico 19, 27 diz que a maioria
diz que as pessoas não podem cortar o cabelo. E muitas vezes, os homens, por exemplo, né, vão lá e acabam cortando o cabelo, as mulheres cortam o cabelo, fazem barba. Levítico 21:16 diz que não pode se aproximar do altar se tiver um defeito físico. Né? Por exemplo, a maioria dos pastores usam óculos, então é um defeito físico. É um defeito físico. Então, quer dizer, pode ou não pode entrar no altar. Então, por que umas partes da Bíblia são selecionadas e outras partes não são selecionadas? Sempre quando há o interesse de excluir um grupo de pessoas e até mesmo os LGBTQIA+, nesse caso, essa comunidade que a gente tem aí. Bom, vamos lá. Primeiro, a informação do texto da palavra toevá, né, que o senhor citou aí, com todo respeito, ela não é precisa. Porque essa palavra, pastor, ela sempre significa abominação. Sempre. Em nenhum momento, a menos que dependa de algum tipo de contexto, mas a palavra em si, todas as vezes que ela é empregada no texto original, no hebraico bíblico, ela sempre significa abominação. Ela não tem nenhum tipo, ela não está presa a nenhum tipo de ritual litúrgico, religioso ou coisa que o valha. Para isso... Todas as vezes, pastor, que ela se refere no Antigo Testamento, elas estão ligadas à idolatria cultural. Tá, então vamos lá. Eu apresentei Levítico 20:13. Se você for ver lá, você vê idolatria cultural sempre. Ok, então ficou fácil. Eu apresentei Levítico capítulo 20, versículo 13. O texto diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarem coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ok, aonde está a idolatria aqui? Então, você tem que ir no texto original, no Toevá. Vamos lá. Se você botar aí, passagem, eu posso até pegar aqui. Se você pegar um texto no hebraico, aí você tem que fazer uma referência de todos os textos. Se eu soubesse, eu tinha até trazido aqui. Você faz uma referência de todas as vezes que a palavra Toevá aparece no Antigo Testamento. Todas as vezes ela aparece no sentido de idolatria cultural, significando idolatria cultural. Tá bom, então vamos lá. Eu vou ler o texto em hebraico. O senhor lê hebraico? Um pouquinho. Nesses textos eu consigo. Então, mas o senhor é alfabetizado em hebraico bíblico? Eu fiz hebraico bíblico e grego bíblico. Então vamos lá comigo. Veish, ou seja... Oi? Deixa eu ver se tem aqui na Bíblia de Jerusalém, nessa parte, porque também ela tem bons comentários, mas vai falando aí. Bom, Veish... Eu queria que você acompanhasse aí. Você tá com a Bíblia em português, pastor. Então, é porque ela tem os comentários, aí ela pode nos ajudar, tá pegando, é porque eu não tô com a Bíblia aqui em hebraico. Qual é a passagem? Só para eu... Então, é que assim, ó, eu posso ler em hebraico sem problema algum, mas é que o texto é só a palavra toevá aqui, mas eu posso ler aqui a palavra. É que eu vou ler ela em hebraico, o senhor tá com a Bíblia em português aí, vamos lá. Veish, Asher, Ishkav, Et, Zahar, Mishkevei, Isha. Ou seja, se um homem, Ish, se deitar com outro homem, outro Ish, como se fosse Isha, como se fosse uma mulher, Toevá, Assu, ou seja, cometeu uma... aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu estou lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não... Ok. O que eu estou dizendo é que, quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim, toda vez, essa palavra, ela quer dizer... Algum tipo de moralidade é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você tá certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Eu gosto de provar aquilo que eu falo, né? Levítico 18:22, e aí você vê aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até printar para poder... Aqui é Bible Hub. Tá aqui, ó. Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13, mas vamos lá. Levítico 18:22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma, outra também é a mesma coisa.
correto? Não está correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando o texto, quando a palavra aparece, ela está Então, aqui eu tenho cercada todas as referências de, dela. ela está cercada de alguma questão cultural. Eu disse assim, me mostra aqui em Levítico Vou 23. mostrar aqui. Aqui tem todas as referências Tá bom, dela. Levítico 23, Tá. pode ir. Aqui, ó. Nome feminino, abominação. Tá? Lê aqui, ó. Qual é o texto que o senhor está lendo? 18, 22. Não, pode ler à vontade, eu acompanho aqui. Aqui, ó. Censo, aqui, ó. Ritual. Aí vamos lá, ó. Às vezes que aparecem a mesma passagem como ritual, tá? De idolatria. Êxodo 18, 22, Gênesis 46, 34, Gênesis 43, T2, Salmo 89, 9, Deus e outras pessoas, se referindo a Deus. Deuteronômio 14, 13, Jeremias. Então, se o senhor não 2, se 7. importa, pastor, se E o aí senhor não você se vai importa, ver- por exemplo, repete para mim os textos. Aqui são muitos. Então, não tem problema, repete, eu anoto, sem problema. Vamos lá. É porque assim, a gente vai ficar chovendo no molhado. Você vai querer dizer. Então, outra pastor, coisa. eu estou te pedindo uma coisa que o senhor não está dando. Eu tô Então precisa recebendo ficar uma claro. sinalização Precisa ali. ficar claro assim, ó. Eu trouxe um argumento que o senhor não está respondendo. Tá tudo bem, mas citar um monte de textos sem responder a questão colocada na mesa Então, não é argumento. o que eu estou citando? Os textos que essa mesma palavra, toivá, aparecem como ritual. Então, vamos ler o primeiro texto, qual que é? Gênesis 43, 32. Gênesis 43, 32, vamos ler. Vamos lá, Gênesis 43, 32, vamos lá. Não, troquei. Gênesis 46, 34. Então, 46, 34. Êxodo 8, 22. Peraí. Êxodo 8, 22. Gênesis, eu falei 46, Gênesis 46, 34. 43, 32. Salmo, É Gênesis também, 43, 43, Salmo 89, 9. Salmo 89, 9. Vamos lá. Então, vamos lá. Gênesis 46, 34. O texto diz... Posso só pedir? Bom, então nós paramos, ficou na seguinte dúvida, né? Foi colocado o termo abominação em vários locais que foram encontrados no original no hebraico, como se fosse alguma coisa ligada a cultos, né? Ligado, Cultos pagãos, cultos Aí pagãos. ele citou aqui alguns versículos, eu falei, então vamos lá. Aí quando eu comecei a procurar aqui já deu a hora, mas vamos lá. Vamos lá. O primeiro texto que ele citou é Gênesis 46, 34. Então vamos lá descobrir se lá está referindo a algum culto pagão. Diz assim, 33, 34, perfeito de contexto. Quando o faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora. Tanto nós quanto nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não tem nenhum tipo de relação aqui, pastor. Ele está falando que os pastores, porque a experiência dos filhos de Jacó era pecuarista. Então, quando eles fossem diante de Faraó, ser pastor para eles não era bem visto. Não tem absolutamente nenhum tipo, no primeiro texto que o senhor cita, né, que é Gênesis 46. Eu estou fazendo referência por mim mesmo, que eu peguei foi a Bible Hub, e é onde ela cita, não estou falando assim, eu estou da minha cabeça afirmando isso. Então a Bible Hub está errada. Não está errada, porque se você ver bem, era uma questão do contexto teológico. Então vamos lá. Naquela época- A Bible Hub, o assunto que o senhor pegou não está certo, porque os textos que o senhor está citando, o senhor citou vários textos. Eu posso ir um por um, sem problema algum. Só que eles não dizem o que o senhor está dizendo. Então, só citar textos avulso não vai ganhar o debate.